Meu nome é Helena. E antes de mais nada, deixa eu te contar uma coisa. O pior tipo de dor não é a física. É a de ser invisível. De estar ali o tempo todo e ninguém te ver. De ser chamada só quando o chão tá sujo, o banheiro fede ou alguém derrubou algo no chão. Eu fui essa mulher. Por quase 15 anos. Comecei a trabalhar na casa da Patrícia e do Carlos com apenas 18 anos. Tinha acabado de fugir de um casamento abusivo. Meu ex-marido, um alcoólatra violento, quase matou meu filho Diego por chorar de fome. Peguei ele no colo e fugi no meio da noite. Dormi em bancos de praça até uma prima me indicar para trabalhar como empregada numa casa grande, em troca de um quartinho nos fundos. Eles me aceitaram, e logo nos primeiros dias eu entendi como seria. Não podia comer a mesma comida que eles. Não podia sentar no sofá. Não podia usar o banheiro da casa. Meu espaço era o quartinho ao lado da lavanderia. Pequeno, abafado, com mofo nas paredes, mas era melhor que a rua. Patrícia era obcecada por controle. Contava tudo na casa. Os danoninhos dos filhos, os iogurtes, as fatias de pão. Ela chegava a escrever num caderninho quantos pedaços de pizza tinham sobrado antes de dormir. Uma vez, me viu pegando um pedaço de banana que o filho deixou pela metade e disse: "Se quiser fruta, compra. Isso aqui é comida de criança rica." Mesmo assim, eu me apeguei àqueles meninos. Henrique e Mateus, gêmeos. Eu cuidei deles desde os 2 anos. Dei banho, fiz dormir no meu colo quando tinham febre. Levei para a escola, quando a mãe dizia que estava muito cansada. Eles me chamavam de tia Lena no começo, depois de um tempo só de Lena, e por um curto período até de mãe, quando eram pequenos. Mas carinho de rico tem prazo de validade. Quando os meninos começaram a crescer, tudo mudou. Já com uns 11, 12 anos, começaram a me olhar diferente. Repetiam as frases da mãe: "Você fede a Cândida. Empregada não pode sentar no sofá. Vai comer o quê? Resto de ontem?" Carlos, o pai, parecia mais tranquilo, mas nunca me defendeu. Era o tipo de homem que não olhava nos olhos. Uma vez, achei uma câmera escondida atrás de uma caixa de sabão em pó na lavanderia. Não sei se era dele, mas depois que comentei, sumiu. Nunca soube se fui filmada tomando banho. O que me mantinha de pé era o meu filho. Diego cresceu vendo a mãe ser chamada de burra, suja, fedida. Cresceu dormindo comigo no quartinho, com baratas subindo na parede. Ele desenhava o tempo todo. Fazia casas, mansões, castelos. Mas um dia desenhou a casa dos patrões com ele do lado de fora, na chuva. Guardei esse desenho até hoje. Lembro de uma cena como se fosse agora. Estavam todos comendo no café da manhã, rindo, e eu passando pano na cozinha. Henrique me chamou e por um momento achei que era carinho. "Tia Lena, sobra um danoninho para mim?" Eu sorri. Quando fui responder, Patrícia se levantou furiosa. "Henrique, não fale com ela enquanto estamos comendo. Vai acabar com o nosso apetite." No fundo, o que mais doía não era a humilhação. Era a saudade dos tempos em que eu era vista como algo mais do que uma sombra na casa. Até os meninos que criei no colo passaram a rir de mim. Uma vez eu deixei cair sem querer uma colher no chão. Mateus disse: "Vai limpar com a língua." "Lena?" E riram. Eles riram. Aquilo destruiu algo em mim. Com o tempo começaram a trancar até a geladeira. A geladeira da casa tinha cadeado. Um cadeado. Eu só podia pegar comida depois que eles terminavam, e mesmo assim tinha que pedir. Patrícia dizia que não pagava comida de rico para empregada. Pobre. Minha fé começou a morrer devagar. Eu ainda rezava, toda noite. Ajoelhada, pedindo forças, pedindo para suportar, para não me revoltar. Mas a cada cala-a-boca, a cada tapa psicológico, minha alma se quebrava mais. E quando achei que não dava para piorar, veio o dia da vergonha pública. Os meninos, agora com 14, estavam com amigos em casa. Eu fui levar suco. Um deles me olhou com nojo e disse alto:
Sai daqui, Helena, você tá fedendo. Vai tomar banho, empregada. Todos riram, e eu quis desaparecer. Naquela noite, chorei até dormir. Diego me abraçou e disse: Mamãe, por que a gente é pobre? Eu não consegui responder. Só chorei mais. Mas enquanto ele dormia, ele desenhou um homem com asas negras, olhos vermelhos e uma coroa de fogo. Ele apareceu para mim no sonho, mamãe. Disse que pode ajudar a gente. Eu rasguei o desenho na hora, assustada, mas lá no fundo, alguma coisa em mim queria escutar esse tal homem. Queria saber se ele existia. Porque se Deus permitia aquilo tudo, talvez o outro lado tivesse uma proposta melhor. E assim começa o fim da minha fé e o início da minha ascensão. Não é fácil aceitar que alguém que você criou no colo hoje te olha com desprezo. Que alguém que dormia no seu peito quando tinha febre agora torce o nariz quando você passa. Mas foi exatamente isso que vivi com Henrique e Mateus. Quando comecei a trabalhar ali, eles tinham 2 anos. Vi os primeiros passos, ouvi as primeiras palavras, troquei fraldas, dei banho, acalmei crises de choro. Quando a mãe deles dizia que estava cansada, era eu quem sentava no chão e ficava brincando por horas. Eu dava amor, mais do que dava, pro meu próprio filho, que mal via durante o dia. Henrique era o mais carinhoso. Quando tinha uns 5 anos, ele me chamou de mãe escondida e me pediu segredo. Disse que gostava mais de mim do que da mãe dele. Eu sorri e quase chorei na hora. Guardei aquilo como um presente sagrado. Mas eu devia saber. Criança rica não ama pobre para sempre. Os dois cresceram vendo a Patrícia me tratar como um ser inferior. E começaram a repetir o que viam. Aos poucos, os sorrisos sumiram. Os abraços também. Depois vieram as piadas. Começaram a zombar do meu cabelo, da minha roupa, da minha comida, que nem era minha, era o resto do almoço deles. Teve um dia que achei que tudo tinha mudado de vez. Estava lavando o banheiro quando ouvi Mateus falando com um amigo. Se essa empregada encostar na minha escova de dente, eu vomito. Imagina o cheiro da mão dela. Eles riram. Eu chorei escondida atrás da porta. Diego, meu filho, começou a perguntar por que os meninos não queriam mais brincar com ele. Ele cresceu junto com eles, mas foi deixado de lado. Ficava no cantinho da cozinha, desenhando sozinho, enquanto os outros jogavam videogame na sala. Mãe, será que eles têm medo de mim? Ele perguntou um dia. Eu respondi, não. Filho, eles têm medo de quem não tem dinheiro. O pior aconteceu numa tarde de sábado. Eu estava lavando roupa quando um dos meninos entrou correndo na lavanderia e me flagrou de toalha. Tinha acabado de tomar banho. Eu me encolhi, pedi desculpas, mas ele saiu correndo gritando que eu estava me mostrando para ele. Patrícia apareceu histérica. Nem quis ouvir minha explicação. Ela me chamou de nojeira, de safada, de sem vergonha. Disse que se eu quisesse homem, que fosse para a esquina. Me empurrou contra a parede e gritou tão alto que vizinhos escutaram. Fui suspensa por 1 semana, sem direito nem a marmita do dia. Carlos, o patrão, ficou calado. Não olhou para mim. Ele só disse, é melhor você descansar um pouco. Sabia que tudo era exagero, talvez até mentira, mas preferiu proteger a esposa e os filhos. Eu voltei para casa com Diego, e pela primeira vez ele viu a mãe humilhada sem poder fingir que estava tudo bem. A partir daquele dia, a comida passou a ser contada na frente de todos. Patrícia pegava o papel e dizia, Helena, só tem 3 danoninhos. Nem pense em pegar, isso é de criança saudável. A geladeira ganhou um segundo cadeado. Até a água com gás era escondida. Um dia, lavei a calcinha dela com sangue. Pedi que usasse a máquina, mas ela disse que funcionária que se preze lava a mão. Passei horas esfregando. Minhas mãos queimavam. No fim do dia, vi as mãos do meu filho com ferida de tanto coçar. Sarna. E eu não tinha dinheiro pro
Remédio. Foi quando Patrícia me chamou na sala e disse que, a partir da semana seguinte, eu não precisava mais voltar. Me demitiu sem pagar nada. Disse que não queria processo, mas também não devia nada a ninguém. E ainda completou: vai cuidar da sua vida. Vai ser pobre longe dos meus filhos. Henrique e Mateus nem se despediram. Nenhum olhar. Aqueles 2 meninos que um dia dormiram no meu colo, agora me olhavam como se eu fosse uma mancha no chão. Na rua, com uma sacola de roupas, meu filho me deu a mão. Diego me olhou e disse: a gente vai ficar bem, né, mãe? Eu sorri, mas não respondi. Naquele momento, alguma coisa em mim quebrou de vez. Naquela noite, ele desenhou de novo. O homem dos olhos vermelhos voltou. Só que agora, no fundo do desenho, tinha uma casa. Grande, branca, com janelas de ouro, e nós 2 dentro. O nome Lúcifer apareceu rabiscado no canto da folha. Eu nunca tinha falado esse nome perto dele, mas ali estava. Diego apontou e disse: ele disse que vai te ajudar. Não sei por que não rasguei o papel naquela hora, só fiquei olhando, hipnotizada. Porque talvez pela primeira vez, eu quis mesmo ser ajudada por ele. Depois da demissão, eu passei dias em silêncio. Diego tentava me animar, mas nem ele acreditava nas próprias palavras. Fomos acolhidos por uma amiga de infância, Solange, que dividia um barraco de 2 cômodos com 3 filhos. Dormíamos no chão, forrados com lençol velho e cheiro de mofo. Mas era o que tínhamos. Solange foi quem me conseguiu um bico de faxina em um mercadinho do bairro, 4 horas por dia, R$ 20 por turno, sem registro. No primeiro dia, voltei com dor no corpo e cheiro de desinfetante até nos cabelos. Mas levei 2 pãezinhos e uma caixinha de leite para Diego. Ele me abraçou como se eu tivesse trazido ouro. Naquele domingo, fomos convidados para almoçar na casa de uma irmã, da Solange, a tal da Tânia. Nunca fui bem recebida por estranhos, mas fui por educação. Tânia era do tipo que se achava por morar num sobrado alugado. Quando cheguei, me olhou de cima a baixo e falou: ah, é você que é a ex-empregada dos ricos, né? Fingi que não ouvi. O almoço estava na mesa. Frango assado, arroz, farofa, refrigerante. Eu e Diego sentamos no canto, esperando chamarem. Mas quando todo mundo começou a comer, percebi que não havia prato para nós. A comida foi sendo servida e nada. Perguntei a Solange sem graça se tinha mais talher. Ela cochichou algo com a irmã. Tânia veio até mim, se inclinou e disse, baixo: desculpa, é que não fizemos comida contando com vocês. Mas tem pão com margarina na pia se quiserem. Foi nesse momento que algo em mim morreu. Não chorei, não gritei. Só olhei para Diego. E ele abaixou a cabeça como se já esperasse. Pegamos o pão velho e comemos em pé, encostados na parede da área de serviço. O mesmo lugar onde eu passava os dias esfregando o chão dos patrões. Na volta para casa, não trocamos uma palavra. Mas naquela noite, Diego desenhou outra vez. Era uma porta, negra, com símbolos vermelhos em volta, e uma sombra que se arrastava até ela. No centro, um olho, igual ao do homem dos sonhos dele. Abaixo, em letras grandes, entre. Foi ele, mãe. Disse que já está esperando você entrar. Foi tudo que Diego disse antes de apagar. Eu passei a noite em claro, pensando, orando, pedindo uma resposta, mas tudo que senti foi o silêncio. Um silêncio que parecia zombar de mim, como se o céu tivesse virado o rosto. No dia seguinte, caminhei sem rumo. Acabei entrando num beco onde nunca tinha ido. No fim dele, havia uma porta vermelha com símbolos riscados e uma placa. Consulta espiritual, Carmen. A campainha era um sino enferrujado. Toquei. A porta abriu sozinha. E lá dentro, o cheiro de incenso e enxofre me encheu os pulmões. Uma mulher de cabelo grisalho e olhos pretos como carvão me olhou fixamente.
Você demorou, Helena. Ela disse. Ele já está esperando. Travei. Não tinha falado meu nome, nem de onde vinha. Tentei voltar, mas minhas pernas não obedeciam. Carmen me ofereceu uma cadeira. Sentei. As paredes estavam cobertas por espelhos tapados com lençóis pretos. No chão, círculos desenhados em giz. Você quer justiça ou quer vingança? Ela perguntou sem emoção. Eu quero parar de sofrer, respondi. Quero que meu filho nunca mais passe fome. Quero que ninguém mais me humilhe. E quero ver aquelas pessoas pagando. Ela sorriu de lado. Então está pronta, mas saiba, nada é de graça. Ele vai te dar o mundo, mas vai cobrar com juros. Eu não respondi, mas não precisava. Ela sabia. Eu sabia. Naquele instante, eu já tinha entrado. A porta negra não era mais um desenho. Era um caminho real. E eu já estava pisando nele. Carmen me levou até o fundo da casa. O corredor era apertado, úmido, cheio de símbolos riscados nas paredes. Pareciam garras arranhando o reboco. No ar, havia um cheiro de vela derretida misturado com sangue seco. Eu tremia, não por medo, mas por saber que, dali para frente, eu não voltaria a ser quem fui. Ela abriu uma porta coberta por um pano escuro e apontou. Entre. Ele vai te escutar. No centro do cômodo, havia um círculo com sal grosso, ossos e velas pretas acesas. Um espelho velho no chão refletia a chama de forma distorcida. Era como se eu estivesse olhando o reflexo do inferno. Ela me entregou uma agulha e disse com firmeza: escreva o nome dele no espelho, mas escreva com seu sangue. Minhas mãos tremiam. Eu encarei aquela agulha suja, encostei no dedo, e a dor do furo foi menor que todas as dores que carreguei nos últimos anos. Escrevi: Lúcifer, letra por letra, vermelho vivo. Assim que terminei, todas as velas estremeceram. O espelho emitiu um som de estalo como se fosse trincar. A luz da sala piscou e, por um segundo, senti que alguém respirava bem perto do meu ouvido. Você me chamou, e eu vim. A voz não saiu de lugar nenhum. Ela estava dentro da minha cabeça. Masculina, suave, mas carregada de um poder que me fez querer ajoelhar. E foi o que fiz. Carmen não se mexia. Apenas observava, como se fosse uma mensageira. Eu olhei para o espelho, e ali estava ele. O reflexo era outro. Um homem elegante, vestido de terno preto, com olhos vermelhos como brasa e um leve sorriso nos lábios. Você sabe o que quer, Helena, e eu sei o que você pode oferecer. Minha alma? Perguntei com a voz embargada. Ele sorriu. Sua alma já estava quebrada. Só me deixará cuidar dela. Em troca, você terá o que nunca teve: comida, respeito, riqueza. E o mais importante, vingança. A imagem sumiu. As velas apagaram sozinhas. Um vento forte abriu a janela. Carmen se aproximou e disse: está feito. Me entregou um pequeno saco com cinzas e um número rabiscado num papel. Jogue na encruzilhada e jogue esse número amanhã. Só isso. Voltei para casa como quem acordou de um coma. Diego me olhou e disse: você viu ele, né? Ele disse que agora é nossa vez. O desenho dele naquela noite foi diferente. Era ele mesmo segurando um bilhete premiado e uma casa atrás, com o número 666 no portão. No dia seguinte, fui até a lotérica. Peguei meus últimos R$2 e joguei o número no papel. Nem pensei, nem duvidei. Entreguei o volante como quem sela o próprio destino. O atendente sorriu e disse: boa sorte. E eu respondi: ela já começou. Voltei para casa e dormi profundamente. Pela primeira vez em meses, não tive pesadelos. Nenhum som, nenhuma lágrima, nenhuma imagem ruim. Só um silêncio pesado.
como se o mundo estivesse prendendo a respiração. No dia seguinte, ao abrir o jornal, meus olhos quase saltaram. O número premiado era exatamente aquele. Os 6 números, na ordem, na sequência. Eu reli 3 vezes, em voz alta. Carmen não tinha mentido. Saí correndo pela rua, rindo e chorando ao mesmo tempo. As pessoas achavam que eu estava louca, mas eu tinha ganhado. Eu, Helena, a empregada suja, a fedida, a invisível, agora era milionária. Diego me abraçou como nunca. Mamãe, a gente venceu. E eu só consegui olhar para o céu nublado e dizer, obrigada. Mas não sabia se era para Deus ou para o outro. Naquela noite, antes de dormir, ouvi passos no corredor. Ninguém lá fora, só eu e Diego em casa. Mas uma voz sussurrou bem perto da minha orelha. Agora você me pertence. Fechei os olhos e sorri. A notícia saiu em todos os jornais locais. Diarista de periferia acerta sozinha os 6 números da Mega Sena acumulada. Gente que nunca me olhou na cara começou a me mandar mensagem. Pessoas que me evitaram por anos apareceram dizendo que sempre torceram por mim. Hipocrisia tem perfume caro e sorriso falso. O gerente do banco me recebeu com um café que nunca me ofereceram antes. Abriu uma sala VIP e me chamou de Dona Helena. Ele que antes nem segurava a porta quando eu limpava o piso do banco. Agora puxava a cadeira, sorria e perguntava se eu queria investir minha fortuna. Comprei uma casa, mas não qualquer casa. Uma mansão de 3 andares num condomínio de luxo. Piscina, banheira, jardim japonês. Tudo o que eu via na TV, agora era meu. E mais, coloquei no portão o número que estava no desenho do meu filho. Não o número da casa real, mas 666, pintado discretamente sobre a plaquinha. Um lembrete. Comprei roupas novas, joias, perfumes. A sensação de entrar numa loja e ver vendedoras se curvando diante de mim era como se eu estivesse me vingando do mundo, uma peça de cada vez. E o mais importante, coloquei Diego na melhor escola da cidade. Uniforme novo, tablet, aulas de reforço, psicólogo particular. Pela primeira vez, ele tinha tudo que os filhos dos meus ex-patrões sempre tiveram. Só que sem precisar humilhar ninguém para isso. Mas nem tudo eram flores. As noites começaram a mudar. Sons na casa, sombras que passavam rápido demais. Diego dizia que o homem dos olhos vermelhos ficava na varanda às vezes. Eu fingia não escutar, mas via as marcas no vidro do meu quarto, como se unhas tivessem arranhado a janela de fora para dentro. Carmen me ligou certa vez. Só disse, não, o ignore. Ele te deu tudo. Agora ele caminha com você. E desligou. Aquela frase me acompanhou por semanas. A cada porta que batia sozinha. A cada espelho que embaçava sem ninguém ter tomado banho. Recebi a visita da Solange, aquela que me acolheu quando fui demitida. Quando entrou na casa, parou, olhou em volta e disse, tem coisa ruim aqui. Respondi com um sorriso. Tem. Poder aqui. Ela não entendeu. Eu sim. Comecei a receber pedidos. Gente que queria fazer pacto também. Gente desesperada por dinheiro, amor, vingança. E Carmen me disse que agora eu podia intermediar. Ela me chamou de filha marcada. Disse que quem passa pela porta, vira a porta para os outros. Minha conta bancária crescia. E o número 666 virou minha senha, minha assinatura, minha identidade oculta. Mas toda vez que digitava, sentia uma fisgada na nuca. Como se algo sussurrasse, você ainda é minha. Fui até a antiga casa dos meus patrões. Estava à venda. Abandonada. Comprei por um valor irrisório. Entrei sozinha, no silêncio. Senti o cheiro de água sanitária, das lágrimas que derramei, das humilhações. Na parede da cozinha, vi ainda uma marca da minha mão.
Do dia que caí no chão chorando. Levei Diego lá. Mostrei para ele onde dormíamos, onde ele desenhava escondido. Ele me abraçou forte e disse: "Você é a melhor mãe do mundo." E eu chorei. Não pela dor, mas por saber que aquela versão de mim tinha morrido e que Lúcifer havia nascido comigo. Naquela mesma noite, sonhei com Patrícia. Ela estava no chão, com a boca costurada, tentando gritar. No sonho, Lúcifer sorria ao fundo e dizia: "Você já começou sua justiça." Acordei com sangue no lençol. Sem ferida, sem explicação. Apenas sangue. Recebi uma mensagem no celular no dia seguinte. Número desconhecido. Só dizia: "Você quer que eles paguem ou que desapareçam?" Apaguei. Mas meu coração acelerou. Porque a verdade é que eu ainda não tinha perdoado. E o inferno estava apenas começando a me servir. Depois do sonho com Patrícia, comecei a sentir que havia algo diferente nos meus dias. Não era só o dinheiro, nem a casa nova, nem o respeito falso das pessoas que antes me ignoravam. Era um tipo de presença, como se alguém andasse comigo, mesmo quando eu estava sozinha. No espelho do meu banheiro, começou a surgir uma névoa toda vez que eu me olhava por mais de alguns segundos. E se eu encarasse por tempo demais, via um vulto ao fundo. Não tinha rosto, mas eu sabia quem era. Carmen me ligou numa madrugada. "Você está sendo observada. Ele quer saber se você está pronta para dar o próximo passo." Fingi que não entendi, mas ela insistiu. "Você pediu tudo. Agora precisa mostrar que merece manter." Foi então que ela me ensinou o ritual do selamento. Um segundo pacto. O primeiro foi o pedido. O segundo seria o comprometimento, uma aliança de fidelidade eterna com Lúcifer. "É como um casamento," ela disse. "Mas o anel é invisível e eterno." Fiz como ela mandou. Em jejum, nua, dentro de um círculo com símbolos que ela desenhou com sal negro e sangue de galinha. Queimei uma foto da antiga Helena e disse meu nome novo em voz alta. "Eu me chamo Filha das Trevas e não servirei a outro senhor." Naquele instante, o fogo da vela ficou azul. E uma gargalhada ecoou dentro da sala, sem vir de lugar nenhum. Meus cabelos se arrepiaram, minha pele suava, mas eu me senti completa. Pela primeira vez, eu era alguém. Na manhã seguinte, Diego me olhou diferente, me disse: "Você está mais bonita, mãe. Seu rosto está brilhando." Era verdade. Minha pele parecia mais jovem, meus olhos mais vivos. Eu me sentia poderosa, mas junto com isso veio a fome. Uma fome estranha. Não era de comida. Era de ver o mundo me pagar tudo o que me devia. E os primeiros alvos estavam claros na minha mente: Patrícia, Carlos, Henrique e Mateus. Pedi para Carmen me ensinar como localizá-los. Ela me levou até um espelho antigo, trincado no centro, e me mandou pingar meu sangue ali. As imagens começaram a surgir. Patrícia estava envelhecida, abatida, vendendo bijuterias, numa feira. Carlos trabalhava como vendedor de carro usado. Os filhos estavam na internet pedindo Pix. "O tempo está cobrando", disse Carmen. "Mas você pode acelerar." Eu não hesitei. Pedi que ela me ensinasse a causar dor sem encostar em ninguém. Ela apenas sorriu e disse: "Você já sabe, só precisa permitir." Voltei para casa e naquela noite fiz meu primeiro teste. Escrevi o nome da Patrícia num pedaço de papel, dobrei em 4 partes e coloquei dentro de uma garrafa com sal, vinagre e carvão. Bebi uma gota da mistura e sussurrei: "Que sinta o gosto da vergonha que me fez engolir." 3 dias depois, uma vizinha me mandou um vídeo. Patrícia passando mal na rua, gritando sozinha, arrancando a blusa e dizendo que estava sendo queimada por dentro. Foi internada num hospital psiquiátrico. Diagnóstico: surto psicótico de origem desconhecida. A sensação que tive
Foi indescritível. Um prazer frio, um gozo silencioso, como se a justiça que nunca veio do céu agora estivesse escorrendo pela terra direto até os meus pés. Diego, apesar da idade, parecia entender mais do que falava. Ele me entregou um novo desenho. 4 pessoas em chamas e uma mulher sorrindo no trono. É você, mãe. O homem dos olhos vermelhos disse que é sua vez agora. Nessa mesma noite sonhei com ele. Lúcifer me esperava sentado numa cadeira vermelha, num salão vazio. Sorriu e disse apenas: "Você está indo bem, mas ainda falta perdoar ou destruir." Acordei com sangue na boca, um gosto ferroso, mas sem nenhum corte. Entendi a mensagem. A destruição era a minha missão, e o mundo, meu altar. Foi como se tudo tivesse sido orquestrado. No dia seguinte ao ritual, acordei com uma paz estranha no peito. Era como se o mundo estivesse suspenso no ar, esperando eu respirar primeiro para que o tempo voltasse a correr. E foi exatamente isso que aconteceu. A televisão estava ligada e a jornalista dizia com empolgação: "Saiu o prêmio acumulado da Mega Sena. Um único ganhador acertou os 6 números e levou mais de 94 milhões de reais." Meu coração acelerou. Eu não queria acreditar. Caminhei até a gaveta, abri devagar, e lá estava o bilhete. Os números. Todos eles. Minhas mãos tremiam. Peguei o celular e conferi. Um por um. A sequência era idêntica. A mesma sequência que Carmen havia escrito, que Diego havia desenhado, que Lúcifer havia sussurrado. A mesma. Eu tinha ganhado. Eu, a empregada suja, a mulher que comia resto. Caí de joelhos. Mas não chorei. Eu ri, um riso silencioso, seco, cheio de ódio e alívio. Diego apareceu na porta e perguntou: "A gente venceu?" Eu apenas balancei a cabeça, e ele sorriu. "Ele cumpriu, né?" Na mesma semana, um advogado apareceu na minha porta, enviado pelo banco. Ofereceu suporte, segurança, planos de investimento, blindagem da identidade. Fiz tudo no nome de uma empresa fictícia. Ninguém jamais ligaria Helena, a empregada, a nova milionária. Comprei uma casa nas colinas, longe da cidade. Portões automáticos, sistema de segurança, piscina aquecida. Mas a primeira coisa que mandei instalar foi uma sala de espelhos negros, idêntica à de Carmen. Um altar particular. Ali, coloquei o espelho do ritual. E em frente a ele, todos os dias, eu repetia: "Obrigada. Estou pronta para o que vier." E sempre que dizia isso, as luzes piscavam levemente, como uma resposta. Passei a andar de carro importado com um motorista particular. Diego tinha tudo o que queria, mas nunca virou um garoto mimado. Pelo contrário, se tornava cada vez mais calado, mais observador. Os desenhos dele agora tinham letras em línguas que eu não compreendia. Contratei uma governanta e 3 funcionárias para me ajudar com a casa. Dessa vez, nenhuma delas era chamada pelo nome do serviço. Tinham crachá com seus nomes verdadeiros. Comiam comigo na mesma mesa. Tinham um horário certo para sair. Nada de humilhação. Uma delas, Helenice, perguntou: "Dona Helena, por que a senhora é tão diferente das outras patroas?" Eu respondi, olhando nos olhos dela: "Porque um dia fui tratada como menos do que um cachorro, e nunca vou esquecer como isso dói. Mas apesar do conforto, as visitas noturnas começaram a se intensificar. Portas que se abriam sozinhas, relógios que paravam às 3h33, espelhos que refletiam rostos que não estavam na sala. Diego dizia que falava com ele toda a noite, e que às vezes ele dizia que a missão ainda não tinha acabado. Recebi uma carta anônima, sem remetente, escrita com letra firme: "Parabéns, Helena. Mas saiba, quanto mais alto você
Sobe. Mais fundo será o abismo. Ignorei. Até que um dia, acordei com marcas em forma de garras nas costas. Sangue seco no lençol. Mas nenhuma dor. Só um calor estranho. Um formigamento. Como se algo estivesse crescendo dentro de mim. Carmen veio me visitar. Ao entrar na casa, se ajoelhou sem dizer uma palavra. Disse que nunca viu uma energia tão forte em uma pessoa viva. Me chamou de Senhora da Justiça Negra. E deixou uma adaga antiga. Quando for a hora, você vai saber o que fazer com isso. Naquele mesmo dia, sonhei com Patrícia de novo. Agora estava ajoelhada diante de mim, com a cabeça raspada, suplicando perdão. Eu, vestida de preto e vermelho, segurava a adaga. Lúcifer apenas observava, com um sorriso satisfeito. Acordei com a adaga em cima do meu travesseiro, e ela estava morna. Naquele momento entendi que minha fortuna não era só um prêmio, era um trono, e eu havia sido escolhida para governar. A dor dos que sempre foram invisíveis. O dinheiro muda tudo. Mas o que mais me impressionou foi o que ele fez com meu filho. Diego, que antes andava descalço, agora usava tênis que custavam mais do que meu salário de um mês como empregada. Mas diferente dos filhos dos patrões, ele nunca me olhou de cima. Ele se tornou um garoto reservado, inteligente, educado, silencioso. Não ria alto, não gritava, não zombava de ninguém. Passava horas desenhando. Às vezes, seus cadernos amanheciam cobertos de símbolos que eu não reconhecia. É só imaginação, mãe, dizia. Mas eu sabia que havia mais. Ele começou a prever coisas. Uma vez desenhou uma árvore pegando fogo. No dia seguinte, o pé de jabuticaba do quintal explodiu com um raio em pleno dia ensolarado. Outra vez, desenhou uma mulher vestida de branco, caída na escada. No mesmo fim de semana, a governanta tropeçou e quebrou o tornozelo no exato lugar do desenho. Comecei a suspeitar que o poder de Diego não vinha só do sangue. Vinha do pacto, também. Ele tinha sido marcado sem que eu percebesse, ou talvez desde o começo. Ele fosse o verdadeiro escolhido. Levei ele até Carmen. Ela olhou para ele e empalideceu. Esse menino já nasceu com a chave. Perguntei o que isso significava. Ela respondeu apenas: há portas que só ele pode abrir, e que nem mesmo o inferno ousa destrancar. A partir daquele dia, Diego começou a se referir a Lúcifer como o mentor. Dizia que ele aparecia em sonhos, que conversavam como pai e filho. Às vezes, falava frases que pareciam adultas demais. A justiça não é um direito, mãe. É um privilégio que se toma à força. Comecei a sentir medo. Não de Lúcifer, mas de mim mesma, do que eu havia criado, do que eu havia permitido. E mesmo assim, uma parte de mim sentia orgulho, um orgulho macabro. Um dia, Diego me pediu para visitar o antigo bairro, a casa onde moramos no quartinho, o mercado onde eu fazia faxina. Fomos de carro blindado, com motorista. Quando saímos na rua, as pessoas não nos reconheceram, mas os olhos delas nos seguiam, como se sentissem que algo ali estava fora do lugar. Passamos em frente à antiga casa dos patrões. Estava vazia, pichada, o portão caído. Diego desceu do carro, caminhou até o portão e desenhou um símbolo, com o dedo na ferrugem. Eles nunca mais vão levantar essa casa. Essa terra foi amaldiçoada. Na volta, paramos numa pracinha onde Diego brincava quando era pequeno. Um garoto sujo se aproximou pedindo comida. Diego tirou uma nota de R$100 e entregou. Mas antes, olhou fixo no olho do menino e disse: "Você tem fome, mas o que vai doer é quando a comida vier com dor." O menino saiu correndo, assustado. Naquela noite sonhei com um trono, mas dessa vez não era eu sentada nele. Era Diego. Atrás dele, Lúcifer com as mãos em seus ombros, me olhando como quem diz: "Seu trabalho está feito." Acordei suando, frio.
e encontrei na cama de Diego um novo desenho. Um campo de flores negras, uma cruz de cabeça para baixo e uma mulher ajoelhada diante de uma criança coroada. O título: Filho do Fogo. Comecei a entender que minha vitória não era só riqueza, era herança. Eu havia passado a coroa sem saber. E agora meu filho era algo que nem mesmo eu compreendia por completo. Mas, mesmo com medo, continuei em frente. Porque no fundo, eu sabia que aquele menino era a única criatura no mundo que nunca me humilharia. E se para garantir isso, eu tivesse que queimar o céu inteiro, eu faria sem hesitar. Hoje, minha casa tem 3 funcionárias: Helenice, Sol e Miriam. Nenhuma delas me chama de patroa. Aqui dentro somos irmãs. Almoçamos na mesma mesa, dividimos risadas, falamos de filhos e de dores antigas. Uma delas já me contou que sonha comigo vestida de branco, com asas negras, e disse que acorda com os olhos molhados. Elas não sabem quem eu sou de verdade. Apenas veem uma mulher rica, estranha, que não pergunta, só observa. Às vezes me veem parada olhando pro espelho do corredor e desviam o olhar. Já ouviram vozes, mas preferem fingir que não. Instalei um altar numa sala reservada. Espelhos cobertos, velas acesas, símbolos riscados à mão. Lá, todos os dias, agradeço. Não peço, apenas agradeço. E ele responde, sempre. Recentemente, Sol me perguntou por que eu nunca maltrato ninguém, mesmo tendo tanto poder. E eu disse, porque quem saboreou o gosto da humilhação nunca esquece. E eu prefiro alimentar bocas do que pisar em cabeças. As notícias começaram a chegar. Patrícia foi diagnosticada com uma doença neurológica rara. Fala com paredes, come com as mãos, às vezes urina nas roupas em público. Carlos desapareceu após ser acusado de roubo na empresa onde trabalhava. Está foragido. Henrique e Mateus vivem de aluguel em um bairro decadente. Um deles vende relógios falsos na feira. O outro posta vídeos de motivação enquanto pede ajuda financeira nos comentários. Um dia, vi um deles pedindo doações dizendo: nosso pai sumiu, nossa mãe enlouqueceu, a vida é injusta. Eu ri. Pela primeira vez, ri alto. Injusta? O que eles sabiam de injustiça? Nunca comeram restos de comida fria em pé. Nunca foram empurrados para fora da mesa. Nunca ouviram que não podiam tocar em danoninhos porque eram de criança rica. Fui até a antiga casa deles, agora tomada por mato. Levei uma flor negra e deixei no portão. Sem bilhete, sem assinatura. Mas quem visse, entenderia. A justiça passou por aqui. Minha vizinhança atual me respeita, mas tem medo. Já circulam boatos de que eu tenho algo com o diabo. Dizem que viram uma figura de terno preto entrando na casa às madrugadas, que ouvem música ao contrário vinda das janelas, que as câmeras de segurança piscam às 3h33 e congelam. Não me incomodo. Não preciso que gostem de mim. Preciso apenas que me respeitem. Porque o medo sempre foi a linguagem dos fortes. E agora, sou eu quem escreve as regras. Diego continua crescendo. Está com 17 anos agora. Olhar sério, fala pausada, presença pesada. Uma professora da escola disse que ele faz os outros alunos calarem só com o olhar. Ele desenha menos agora, mas fala mais. Frases enigmáticas. Certa vez disse: a justiça do mundo é cega, mas o inferno vê tudo. Às vezes me pergunto se Lúcifer ainda me observa, ou se agora é Diego quem comanda. Porque até Carmen, que me parecia inabalável, se curva diante dele. Ela veio visitar recentemente e disse: esse menino é o próximo nome da escuridão. A adaga que ela me deu agora pertence a ele. E desde que ele a tocou, o metal escureceu. Como se reconhecesse o novo dono. Como se dissesse: chegou a hora. Tenho um cofre em casa com fotos antigas.
de quando eu ainda usava uniforme de empregada, com as mãos feridas e o olhar perdido. Guardo essas imagens como um amuleto, porque preciso lembrar sempre de onde eu vim, para nunca mais permitir que pisem em mim. Se hoje tenho empregadas, é porque sei o que significa ser uma. Se hoje tenho um trono, é porque já fui o chão. E se hoje converso com o diabo, é porque Deus nunca respondeu. Mas uma coisa eu aprendi: o inferno é frio, frio como o desprezo, frio como os olhos de uma criança rica rindo de você, frio como a mão de quem nega comida para alguém faminto. E agora, sou eu quem decide quem sente esse frio. Hoje eu sou rica, rica de verdade. Tenho mansões, carros, joias, funcionários, seguranças. Mas nada disso me faz sentir tão poderosa quanto saber que ninguém mais me chama de suja. Ninguém mais me expulsa da mesa. Ninguém mais conta danoninhos para me humilhar. Eu construí um império com as cinzas da minha dor. E ele não apenas me deu o que pedi, ele me deu mais. Ele me deu justiça, me deu voz, me deu domínio. As pessoas olham para mim e veem elegância, frieza, imponência. Mas ninguém vê o que há por dentro. Porque dentro de mim existe fogo. O mesmo fogo que queimou minha inocência, minha fé, minha submissão. E esse fogo agora queima os que um dia riram de mim. Faz tempo que não falo com Deus, nem oro mais, porque no fundo eu entendi. Deus vê, mas não faz. Já o outro, ele age, ele cumpre, e cobra, sim, mas ao menos entrega. As vozes nas madrugadas ficaram mais nítidas. Às vezes, escuto meu nome sendo sussurrado dentro do espelho. Outras vezes, é Diego quem fala dormindo em línguas que eu não conheço. Uma noite, ele se levantou da cama, olhou para mim e disse: agora é a sua alma ou a de outra. Na manhã seguinte, encontrei no altar um envelope vermelho. Dentro havia uma única frase escrita à mão: alguém deve pagar o preço. Entendi a mensagem e fiz minha escolha. Entreguei uma carta anônima a Carmen. Nela, o nome de alguém que tentou me trair. Alguém que zombou da minha fé quando eu ainda era pobre. Um nome que carrego entalado há anos. E assim, a dívida foi transferida. Isso mesmo. Você pode vender sua alma e ainda assim continuar viva se souber como lidar. É tudo uma questão de negociação. Como em qualquer contrato, Diego agora comanda os rituais. Ele fala com os espíritos, escreve mensagens que aparecem em outros lugares da casa. Ele é respeitado até por Carmen, que hoje o chama de príncipe. Às vezes ele me olha como se já não fosse mais meu filho, mas meu guia. Outro dia ele me disse: a dor transforma, mas só o ódio molda o poder. Eu não respondi, apenas abaixei a cabeça. Porque sim, meu filho. Você tem razão. Recebi um convite para dar uma entrevista na TV. Querem saber como uma ex-empregada venceu na vida. Querem falar de superação, de sorte, de oportunidade. Mas se eu fosse contar a verdade, eles não suportariam. Eles não querem ouvir que eu vendi minha alma, que me ajoelhei diante do diabo e fui levantada por ele, que fui tocada pelo fogo e não queimei. Eu me transformei em fogo, e mesmo que um dia ele venha cobrar, eu estarei pronta, porque eu vivi o inferno na terra muito antes de conhecer o verdadeiro. Hoje, se Lúcifer vier me buscar, vai encontrar uma mulher com os olhos firmes, o coração blindado e a alma cheia de cicatrizes, mas sem arrependimento. Porque se eu tiver que descer, vou descer de cabeça erguida, pisando nas cinzas de quem me humilhou. E se alguém me perguntar se valeu a pena, eu vou sorrir e dizer: eu vendi minha alma, mas comprei minha dignidade.